Eu e meu grupo, que é composto por Igor e Guilherme, a gente ficou com Biologia 3, aula 11, que é Histologia Vegetal. Os lírios da água, ou ninféias, são plantas aquáticas bastante populares por suas flores coloridas e folhas achatadas, que flutuam acima da superfície da água enquanto as raízes se mantêm presas no solo. A capacidade de flutuação dessas plantas se deve ao parênquima aéfero, um tipo de tecido do sistema fundamental que acumula ar interior. Outro exemplo de planta aquática que também apresenta o mesmo tipo de tecido nas folhas é a Vitória regia, espécie típica da região amazônica. Os tecidos que compõem o sistema fundamental podem apresentar outras adaptações, cada qual relacionada ao hábito de vida e ao tipo de ambiente onde a planta é encontrada. Já os tecidos vasculares são exclusivos das plantas com vasos condutores de seiva, como as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O surgimento do sistema vascular ao longo da evolução das plantas foi de extrema importância para a conquista definitiva do ambiente terrestre por esse grupo de seres. A histologia vegetal é a ciência que estuda os tecidos dos vegetais. Compreende o estudo de características, organização, estrutura e funções de tecidos vegetais. Tecido e conjunto de células morfologicamente idênticas que desempenham a mesma função. As plantas podem apresentar duas formas de crescimento: o primário, que corresponde ao crescimento em altura, e o secundário, que corresponde ao crescimento em espessura. Existem plantas que apresentam apenas o crescimento primário, como algumas monocotiledôneas. O crescimento das plantas está relacionado à formação de todos os vegetais. Para isso, é preciso que ocorra o processo de diferenciação celular. Nas plantas, as células se classificam para originar tecidos, são chamadas de meristemáticas. As células meristemáticas são indiferenciadas, sofrem sucessivas mitoses, acumulam-se e posteriormente diferenciam-se em tecidos. Eu vou falar sobre o sistema vascular. O tecido vascular está organizado entre os feixes das folhas, do caule e das raízes, permitindo o fluxo de substância entre diferentes órgãos vegetais. São eles classificados como xilema e floema. O xilema, ele conduz a seiva inorgânica, e o floema, ele transporta a seiva orgânica. O xilema, ele também pode ser chamado de lenho ou vasos lenhosos, e o principal condutor da seiva inorgânica ou bruta é formada por água e sais minerais. A seiva inorgânica se deslocaliza das raízes em direção às folhas, permitindo o fluxo ascendente. Já o floema também pode ser chamado de líber ou vasos liberianos. O principal tecido dele o principal tecido condutor e seiva orgânica, diferente do xilema, que é inorgânica. Ela elaborada e é formada por produtos da fotossíntese. A seiva orgânica, ela se deslocaliza das folhas em direção às raízes, apresentando o fluxo descendente.